E o tema que nós escolhemos hoje para esse diálogo é um tema que o Krishnamurti de vez em quando trazia, que é a questão da ordem. E esse tema é um tema caro não só ao Krishnamurti, mas ao próprio trabalho da Sociedade Teosófica, porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e vemos tanta violência, tanta desordem, tanto desamor, tanta concorrência, tantas dificuldades, né? Que às vezes é difícil imaginar que possa haver uma ordem por trás de todo esse caos que nós podemos observar e sentir. Então, hoje nós vamos questionar, investigar juntos, e essa não é uma investigação só minha e do Marcos, é uma investigação de todos. Se é possível nós conseguirmos alcançar essa ordem, se é possível viver em ordem, especialmente internamente, para que nós possamos levar essa ordem de dentro para fora e para que o mundo se torne também mais ordeiro. Então, essa parece que é uma questão da maior importância, né? Se nós queremos levar ordem ao mundo, transformar o mundo, regenerar o mundo, nós temos que ter ordem no nosso interior. Então, eu começaria assim, indagando ao Marcos, né? Como é que você vê, Marcos, essa questão da ordem interior que é tão fundamental em nossas vidas? Tema interessante esse que você sugeriu hoje. Uma coisa que está bem clara na obra do Krishnamurti, bem clara, é que a desordem externa ela é mero reflexo da desordem interna, né? E realmente nós, seres humanos, internamente vivemos em estado caótico. Vida cheia de contradições, medos, ânsias, buscas de prazer, todo tipo de desencontro interior, tanto emocional quanto mental, né, que gera toda a desordem externa. É interessante que ele chega a falar, eu até, depois que você sugeriu o tema, eu andei dando uma pesquisadinha, algumas frases dele sobre o assunto, né? Ele chega a dizer que a ordem externa, sem a ordem interna, aquela pessoa que é obcecada por arrumação, que qualquer coisinha fora do lugar ela já fica louca, né? Isso aí é muito mais uma rigidez mental, muito mais uma desordem, vamos dizer assim, interna, que gera essa obsessão, essa coisa doentia por uma ordem externa, né? Mas ele vai mais fundo, né? E na medida em que a gente queira investigar as causas da desordem, tanto interna quanto externa, a gente acaba caindo no ponto que ele sempre chega, que tem a ver com o nosso pensar, tem a ver com o nosso eu, o ego psicológico, né? O Krishnamurti ele sempre tenta apontar para um estado de consciência que olha para as coisas de forma direta com o pensamento quieto, ou seja, uma dimensão da consciência que não é imaginária nem projetada, um estado de qualquer um de nós em que a gente é capaz de olhar em silêncio, né? E aí ele diz que quando há esse olhar sem o pensamento, que existe uma ordem natural, tanto interna como externa, que se expressa exteriormente, inclusive. Mas como a gente sempre coloca o pensamento que tem o seu lugar para as coisas práticas, mas para as coisas, para o mundo psicológico, ele é uma fonte de problemas, a gente gera toda a desordem. Eu não sei se você quer que eu
já apresente algum texto dele que eu pesquei sobre o assunto, ou você quer também dar a sua introdução também para a gente voltar a isso? Deixa eu, então, estender um pouco mais essa introdução, porque você falou uma coisa muito importante, né? Que o Krishnamurti diz que se nós queremos ter ordem no mundo, e ninguém tem dúvidas que hoje nós vivemos um mundo realmente caótico, né? Um mundo cheio de violência, de guerras, inclusive desavenças entre religiões, guerras religiosas, guerras dentro de grupos, né? E um querendo sobrepujar o outro, às vezes um passando a perna no outro, e um caos que acaba se refletindo numa perda de qualidade de vida da nossa sociedade. Quer dizer, pelo fato de nós não termos essa ordem interior, pelo fato de nós sermos egoístas, né? E o Krishnamurti ele fala muito sobre isso, que na base de todo esse problema da desordem está o egoísmo. Nós queremos tudo para o nosso bem-estar, queremos apenas satisfazer os nossos desejos, mas não estamos conscientes que nós somos o mundo, que nós fazemos parte dessa grande teia da vida. Então, nós acabamos projetando, em função dessa nossa postura autocentrada, nós projetamos uma desordem no mundo em que aquele negócio, cada um por si, sem que haja a possibilidade de uma inteligência que deveria existir dentro e fora de nós, que integraria todos dentro do interesse comum. Então, nós percebemos que nós não podemos continuar dessa maneira que nós estamos vivendo, porque cada vez mais aumentam as desigualdades sociais, os problemas de todo tipo, os preconceitos, as guerras, o uso de armas cada vez mais intenso, aqui no Brasil mais ainda que em outros países. Então nós precisamos encontrar uma nova forma de viver, harmônica, em paz, não só interiormente, mas em paz com todos os seres. Então a questão da ordem está no âmago dessa convivência pacífica, dessa maneira de ser em que nós nos percebemos como parte de um todo maior. Então tá, Marcos, vamos dar sequência então aí com os textos que você selecionou. Ele fala assim: a ordem deve começar dentro de nós mesmos, para depois manifestar-se exteriormente. Não se pode promover a ordem exteriormente como o fazem os políticos e os reformadores do mundo inteiro. Só pode haver ordem quando interiormente impera a ordem. Então, toda ação, todo movimento da vida é conforme a ordem correta e racional. Então, eu tenho a impressão que isso é muito básico, não é, Edu? De que ou existe uma ordem interna que se expressa naturalmente, ou não adianta você querer estabelecer uma ordem externa havendo a desordem interna. Por outro lado, uma coisa que o Krishnamurti sempre bate é que a responsabilidade é do indivíduo, é de cada um de nós. Não é dos políticos, dos reformadores, dos ativistas, não. A responsabilidade é nossa. Se a gente não descobre um meio de haver essa ordem dentro de nós, o que nós fizermos exteriormente vai ser desordem também, né? Mesmo que com boas intenções, né? Então, assim, isso aí seria, do meu ponto de vista, o ponto de partida, de que a ordem tem que vir de dentro para fora. Olha só que interessante essa colocação. O hábito torna-se automático e perde toda a sua vitalidade. Tem-se observado que pessoas que são muito ordenadas, elas são algo rígidas, não são flexíveis, carecem de vitalidade,
têm se tornado mais duras, excêntricas, porque seguem um padrão particular que, na opinião delas, é ordem. E isso se converte gradualmente em um estado neurótico. Olha só que colocação. E ele vai, portanto, controle não é ordem. Tem muita gente que tem mania de querer controlar tudo, né? Controle não é ordem. Nunca se pode ter ordem por meio de controle, porque ordem significa funcionar claramente, ver de modo total, sem distorção alguma. Porém, onde há conflito, deve haver distorção. O controle também implica repressão, conformidade, ajuste e divisão entre o observador e o observado. Então você vê. Isso é fundamental, essa colocação dele, né, que quase sempre nós associamos ordem a um controle ou externo ou um autocontrole, né? Você se olha e fala, a minha vida está muito bagunçada, então eu vou colocar ordem na casa, né? E aí começa, né, aí quem que está tentando colocar ordem? É o pensamento, né? E o pensamento, ele que criou a desordem, ele está querendo colocar ordem na casa. Então fica muito difícil, né? E o pensamento está por trás dos desejos que ajudam a criar essa desordem, os preconceitos e todo esse envolvimento que nós temos, essa dependência de busca de poder, de busca de riqueza, de busca de proeminência, de querer ter cada vez mais posses. Então, o desejo, tudo isso aí está implícito nessa grande desordem em que os seres humanos vivem, né? Então, para que nós possamos realmente encontrar essa ordem que o Krishnamurti está apontando, não é possível o próprio pensamento querer controlar o pensamento, querer controlar a si próprio e controlar os outros, né? Às vezes é muito hipócrita, né? Você vive uma vida toda desencontrada, toda distorcida, bagunçada, mas você quer colocar ordem na vida dos outros. E aí, logicamente, que não vai funcionar, porque o exemplo é a melhor forma que você tem de educar, né? A ordem vem também, a ordem chega ao mundo através do exemplo. Se você quer transformar o mundo para um mundo melhor, você tem que dar o exemplo, né? Senão você é um hipócrita. Se você fala uma coisa e faz outra, você não vai nunca levar essa ordem para o mundo. Então, o Krishnamurti enfatiza muito isso, né? Que é muito importante nós olharmos para dentro e identificarmos a desordem que existe no nosso interior. Só que nós não podemos querer que o pensamento organize essa desordem. Essa que é a questão talvez mais delicada. Porque senão você vai dizer, hoje eu estou desordeiro, estou bagunçado, minha vida está um caos, mas daqui a um ano, daqui a um mês, eu vou me tornar uma pessoa ordeira. Aí você está jogando para o futuro, você está se enganando, achando que você vai, né, através do tempo, conseguir transformar o seu eu. Então, existem muitas pegadas, né, que o pensamento cria para si próprio que impedem que essa ordem realmente exista, né? E o Krishnamurti fala que a ordem tem que brotar, né? Isso é coisa muito bonita. A ordem, ela não é desenvolvida através de um processo pensante, intelectual. Ela surge. Eu vou ler mais um trechinho dele, porque, olha só, a nossa mente ela é muito materialista. Então, quando você fala em ordem, você já pensa numa pessoa organizada, que a casa da pessoa é um brinco, tudo certinho, tudo limpinho, que a pessoa está... A gente vê assim, as contas pagas, tudo assim, exteriormente em ordem. Mas a gente nunca olha para a ordem ou a desordem interna, né? Aí ele fala assim, o esforço para ser ordeiro, cuidadoso, tem forte influência limitante, olha só, limitante. Torno-me insuportável para mim próprio e para os outros. Essa pessoa poderá ser muito ordeira, muito clara, poderá empregar as palavras com precisão, ser muito atenta e atenciosa, mas perdeu a criadora alegria de viver.
É interessante isso que você falou, né? Às vezes a pessoa quer se autoimpor uma, uma disciplina, né? E com isso ela fica amarga, porque ela está se podando. Não é uma ordem natural, é uma ordem que ela imaginou que ela deveria atender, ou seja, ela quer se enquadrar dentro de um padrão, que é o padrão que talvez a sociedade ou o seu grupo religioso definiu como o padrão da ordem. Então, ela se poda, ela se limita, ela impede que ela expresse a sua verdadeira natureza. Isso traz, lógico, uma insatisfação, traz até uma tristeza, porque ela não está, ela não vive com liberdade, não vive com beleza, ela está sempre assim, tentando se enquadrar e tentando trazer uma ordem que não é natural de fora para dentro. E isso, lógico, é fonte de estresse, é fonte de insatisfação, não é, Marcos? Então, agora vamos às causas da desordem dentro de nós, né? Aí ele diz assim: quando negamos interiormente em nós mesmos o medo, a ambição, a avidez, a inveja, a busca de prazer e de prestígio, tudo isso gera desordem interior. Então, na negação total dessa desordem, surge uma ordem que é beleza, que não é meramente resultado de pressões sociais. É preciso haver ordem, e você verá que ordem é virtude. Só que essa negação em nós, do medo, da ambição, da avidez, da inveja, da busca de prazer e de prestígio, não é negar isso, é olhar o todo disso, é olhar para isso, sem lutar contra isso no sentido da dualidade, do oposto que deva ser buscado, entendeu? Então, é o estado negativo. A gente é muito acostumado com o estado positivo. Faço isso para obter aquilo. Então, todas essas características que fragmentam a nossa consciência, se a gente simplesmente olha para elas sem fazer nada, a gente está no estado negativo, elas perdem a sua força inconsciente. Mas quando a gente quer desenvolver o oposto, a gente cria a zona de conflito, onde há conflito, há desordem, né? E aí ele vai diretamente falar sobre o pensamento, né? Olha só o que ele fala. Só pode existir ordem quando o pensamento, necessário em certas áreas, não estiver presente no mundo psicológico. Isso é forte, hein? O pensamento pode estar fora do mundo psicológico. Diz ele, esse próprio mundo psicológico está em ordem quando o pensamento está ausente. O pensamento criou a desordem por meio do conflito entre o que é e o que deveria ser, o real e o teórico. Mas só existe o real e não o teórico. O pensamento olha para o real de um limitado ponto de vista e, portanto, sua ação deve inevitavelmente criar desordem. Vemos isso como uma verdade, uma lei ou apenas uma ideia? Entende? Sou ambicioso, invejoso. Isso é o que é. O oposto não é. Mas o oposto, o que deveria ser, foi criado pelo ser humano, pelo pensamento, na tentativa de entender o que é, e também como meio de escapar ao que é. Assim, só há o que é. E quando você percebe o que é sem o seu oposto, então essa percepção mesma traz a ordem. Pois então, é, Marcos, essa descrição do Krishnamurti é perfeita, porque nela está
está claro que a ordem nunca pode vir de fora, nunca pode ser algo que você armazenou no pensamento também, né? É como se a ordem existisse naturalmente no universo. Inclusive, o Krishnamurti, num dos seus textos, ele fala o seguinte, que quando você olha para o universo, você percebe que existe ordem, né? É impossível você olhar para uma noite estrelada, se olhar para a beleza de uma galáxia, por exemplo, uma foto de uma galáxia, ou uma observação astronômica que mostra imagens belíssimas, né? E não perceber que existe uma ordem perfeita no universo. Se você olha para o seu organismo, você vê, poxa, mas como é que esse organismo funciona de uma maneira tão perfeita, né? Tão integrada, tão harmoniosa? Existe uma ordem natural nas coisas, uma ordem planetária, uma ordem entre os sistemas solares, uma ordem dentro do nosso organismo, uma ordem na natureza, né? A maneira como uma planta, a partir de uma raiz, se transforma numa árvore, tudo isso aí é ordem, é beleza, né? E é uma coisa que está implícita na criação, está implícita na vida que se expressa nesse mundo. Só que, às vezes, nós não percebemos que existe essa ordem natural, porque nós estamos tão preocupados com as nossas questões pessoais, estamos preocupados com a acumulação de riquezas, com o poder, com os nossos problemas, com os nossos medos, que às vezes nós não percebemos a beleza que existe numa flor, a beleza que existe no pôr do sol, a ordem que existe, né, na sequência de dias e noites, nas estações, né, em tudo isso, né, nos ciclos da natureza, tudo isso faz parte da ordem divina. E então, só quando nós paramos, deixamos o pensamento se aquietar e observamos o mundo, observamos tudo que está acontecendo à nossa volta, é que a gente começa a perceber que essa ordem é intrínseca à vida e está dentro de nós também, principalmente ela está se expressando dentro de nós. E aí, quando o pensamento atinge esse nível que o Marcos estava colocando, Marcos, essa quietude, aí essa ordem natural pode se expressar como inteligência. O Krishnamurti também fala isso, né? A inteligência ela só pode se expressar dentro desse corpo ordenado da vida. Pois é, Edu. Veja que ele falou diretamente que o pensamento que tem o seu lugar em coisas práticas, no mundo psicológico, ele é a causa da desordem. Ele falou isso muito claramente. E falou que a ordem é viver com o que é, sem a ideia do que deveria ser, né? É interessante que isso vai casar com o ensinamento teosófico, da voz do silêncio, que diz que a mente é assassina do real, né? Então, vejam só, o mundo que nós conhecemos, o mundo interior que nós conhecemos em geral é o mundo do pensamento. A parte mais interna que a gente costuma achar de nós mesmos é o pensamento. E o pensamento ele é cheio de contradições, cheio de dualidades, cheio de quereres e não quereres, cheio de gostos e aversões, cheio de buscas, de dúvidas, de dualidades, né? Aí a questão é, não adianta a gente querer extirpar o pensamento, não adianta a gente querer virar dementes. O que a gente precisa é entender esse instrumento em operação e aprender a lidar com ele. E, antes disso, perceber que existe uma consciência quando ele está quieto. Porque, normalmente, a gente acha que ele é a consciência máxima nossa, é o pensar, né? Mas quando a gente tem a oportunidade de ter algum momento, assim, pode ser frações de segundo, em que há esse aquietamento, esse esvaziamento, aquela hora que você quer ficar quietinho
ou olhando para o céu, ou olhando para o teto, né? Você está assim, dá aquela paralisada interna, assim. Aí você percebe que existe uma vida mais intensa, mais vibrante, mais vital, nessa dimensão que é mais sutil do que o pensamento, e que não é uma coisa imaginária. Isso é uma coisa real, que qualquer um de nós pode desbravar, pode descobrir. Né? E aí, ou a gente faz esse trabalho de compreender essa coisa do pensamento, que ele é sempre um estado de desatenção, ele é sempre um revolver da memória, ele é sempre uma fuga do agora, né? Esse mecanismo maravilhoso que a natureza nos deu de pensar, que nos difere dos animais, capacidade de calcular, de imaginar. Isso é, ao mesmo tempo, o que nos faz humanos e, ao mesmo tempo, é a nossa prisão, porque a gente vive preso no emaranhado, no labirinto gerado pelos nossos próprios pensamentos. A nossa consciência vive enclausurada nesse labirinto. Então, a questão é possível compreender o pensamento e desconfiar dele quando ele começar a inventar coisa muito complicada, muito tensionada, muito exigente demais e tal. Será que a gente pode desconfiar dele para relaxar, para soltar, para abrir espaço para que essa consciência que é mais sutil que o pensamento possa naturalmente trazer a ordem interna que vai se refletir na ordem externa? E a ordem não é só das coisas, não. Ordem nas relações humanas. Né? A gente, quando tem problema com o empregado, com o patrão, com o vizinho, com mulher, com o marido, com o filho, com sei lá quem, porque existe desordem. Né? Então, nosso desafio é possível compreender o lugar do pensamento e permitir que ele naturalmente vá para esse lugar que ele opere nas coisas práticas e se aquiete nas coisas psicológicas. Isso é possível, Edu? Nós não podemos ter pressa, né? Temos que seguir o fluxo. E eu acho que isso fica como uma reflexão final. Nós temos que estar sempre atentos para a ordem, né? Que esse fluxo do rio é a ordem natural. Você não pode querer apressar a ordem nem retardar. Você não pode querer que que o sol se ponha mais cedo ou mais tarde do que a hora que ele tem que se pôr. É o momento correto que ele vai se pôr. Você não pode querer interferir nos ciclos naturais da vida. Tudo tem um ordenamento, tudo tem o seu tempo, né, de crescimento, de maturação e depois de dissolução também, né? Então, a sugestão que fica é nós observarmos mais atentamente os ritmos da natureza, tanto externos como internos, e entender que nós fazemos parte dessa grande ordem cósmica, e desenvolvemos essa sensibilidade para que nós possamos cada vez mais sermos um instrumento para que o grande plano divino possa se realizar aqui na Terra. Eu queria dizer que ter a oportunidade de fazer esse trabalho com vocês me faz um bem muito grande. Me obriga a me elevar acima do que normalmente eu estou vibrando o tempo todo, né? E porque a gente faz isso junto, né? Eu acho muito verdadeiro essa coisa de olhar junto, de aprender junto, de crescer junto. Eu acho que isso é de uma riqueza incalculável, né? E toda vez que a gente tem que fazer esse encontro, né, isso me enriquece muito interiormente, e eu gosto de manifestar isso sob uma forma de carinho, de afeto,
só por vocês, um carinho que vai além das fronteiras. Então, agradecer por tudo que a gente foi capaz de olhar junto, né? E fazer uma pequena meditação, irradiando essas energias benéficas de compreensão, de paz e de harmonia, para que elas circulem em todas as direções, em todos os quadrantes, tocando os corações de todas as pessoas, onde quer que elas estejam.